Esse homem viu criaturas na Antártida e foi silenciado por militares alemães. Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos revelar um dos relatos mais obscuros e intrigantes do século XX, envolvendo uma expedição real feita pelos nazistas à Antártida, entre 1938 e 1939. Conhecida como Operação Schwabenland, essa missão partiu oficialmente com objetivos científicos e de mapeamento, mas ao longo das décadas, documentos, testemunhos e indícios surgiram para sugerir que havia um propósito muito mais profundo por trás dessa jornada. O que os alemães buscavam nas regiões mais inóspitas do planeta não era apenas geografia. Muitos acreditam que eles estavam atrás de algo que jamais poderia ser divulgado ao público. A Operação Schwabenland foi planejada diretamente sob as ordens do alto comando nazista, em um período em que o regime investia agressivamente em pesquisas científicas não convencionais. O navio que deu nome à missão estava equipado com 2 hidroaviões que podiam pousar sobre o gelo, o que permitia um mapeamento aéreo detalhado. A bordo havia uma combinação de cientistas, cartógrafos e militares. O setor a ser explorado foi nomeado Neuschwabenland, uma região que, segundo mapas da época, mostrava marcações incomuns e símbolos que não se alinhavam com uma simples missão geográfica. Esses mapas foram analisados após o fim da guerra, quando os aliados tomaram posse de diversos documentos nazistas. Em meio às anotações técnicas, surgiram desenhos que sugeriam a existência de formações anômalas no gelo, grandes aberturas, estruturas geométricas e áreas delimitadas com símbolos esotéricos. Um dos pontos mais debatidos era a presença de zonas circulares em áreas montanhosas, que apareciam como se fossem crateras ou entradas subterrâneas. Esses elementos foram suprimidos dos relatórios oficiais divulgados ao público, reforçando a suspeita de que a missão escondeu descobertas extraordinárias. Um dos relatos mais citados por pesquisadores alternativos envolve o depoimento de um piloto que teria sobrevoado uma área onde o gelo parecia afundar, revelando o que pareciam ser entradas de cavernas gigantes. Ele descreveu a visão de estruturas com ângulos perfeitos e superfícies metálicas que contrastavam com o gelo ao redor. Embora esse testemunho nunca tenha sido oficialmente reconhecido, ele circula há décadas entre investigadores que estudam os segredos da Antártida. O mais impressionante é que essas supostas entradas coincidiam com regiões de atividade geotérmica, algo confirmado posteriormente por estudos científicos legítimos. Após o término da Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir relatos de movimentações marítimas incomuns envolvendo submarinos alemães. Documentos dos aliados apontam que, em 1945, pelo menos 2 submarinos partiram da Noruega rumo ao sul, carregando cargas cujo conteúdo nunca foi esclarecido. Essas embarcações desapareceram sem deixar vestígios. Para muitos historiadores independentes, essas viagens finais estavam diretamente ligadas ao que havia sido descoberto na Antártida anos antes, durante a Operação Schwabenland. Entre os teóricos e pesquisadores do pós-guerra, surgiu a hipótese de que essas cargas envolviam mais do que tecnologia ou arquivos secretos. A suspeita era de que criaturas vivas, capturadas nas profundezas das cavernas antárticas, estavam sendo transportadas. De acordo com testemunhos posteriores, alguns oficiais falavam, com reservas, sobre seres humanoides de aparência incomum, mantidos sob vigilância em locais subterrâneos. Esses relatos sempre vieram acompanhados de um pesado silêncio institucional, algo comum quando o assunto tocava na presença de elementos não humanos. A presença dessas criaturas nas regiões internas da Antártida seria explicada por fenômenos naturais conhecidos. Pesquisas científicas modernas confirmaram a existência de lagos subglaciais e bolsões de calor geotérmico que impedem o congelamento completo em certas áreas abaixo da superfície. Esses ambientes poderiam, teoricamente, sustentar formas de vida desconhecidas. Para os nazistas, encontrar tais criaturas representaria um avanço sem precedentes, tanto científico quanto estratégico, em meio à corrida por poder durante os anos da guerra.
A conexão entre essas descobertas e o desenvolvimento tecnológico alemão também é amplamente debatida. Nos últimos anos da guerra, os nazistas apresentaram protótipos de aeronaves com formatos e mecanismos avançados, muito à frente de sua época. Projetos como o Haunebu e o Vril, embora envoltos em polêmicas, são reais em seus registros iniciais. A possibilidade de que essas tecnologias tenham sido inspiradas ou mesmo baseadas em observações feitas durante a expedição Schwabenland é o que alimenta uma das teorias mais impactantes do século passado. A Antártida, portanto, torna-se não apenas um cenário de exploração científica, mas um verdadeiro cofre de mistérios. Há relatos de instalações construídas sob o gelo, onde cientistas teriam tentado replicar, estudar ou controlar o que foi encontrado. Alguns desses centros teriam sido erguidos com engenharia trazida de fora do conhecimento convencional da época. O transporte contínuo de materiais por submarinos, mesmo nos últimos dias do Terceiro Reich, reforça a ideia de que havia um esforço deliberado para proteger descobertas que jamais poderiam cair nas mãos dos inimigos. O silêncio pós-guerra sobre a Operação Schwabenland é notável. Diferente de outras campanhas militares ou científicas, muito pouco foi divulgado oficialmente, e a maioria dos documentos relacionados permanece inacessível ao público. Isso, por si só, já causa desconfiança, uma vez que as potências vencedoras tiveram total acesso aos arquivos alemães. Se havia apenas mapeamento e coleta de dados geográficos, por que tanto segredo em torno de uma missão aparentemente rotineira? Ao longo das décadas seguintes, diferentes pesquisadores, jornalistas investigativos e ex-militares deram pistas fragmentadas sobre o que realmente ocorreu. Uma linha de investigação aponta para a captura de entidades não humanas e a tentativa dos nazistas de estudar essas formas de vida. Outra linha sugere que os alemães não apenas encontraram criaturas, mas também tecnologias extremamente avançadas, abandonadas ou escondidas em estruturas antigas sob o gelo. Essas hipóteses, embora polêmicas, ganham força diante das lacunas documentais e do esforço conjunto para silenciar o tema. É nesse contexto que se começa a falar do envolvimento de outras potências mundiais no encobrimento do que foi descoberto na Antártida. O segredo parece ter ultrapassado as fronteiras da guerra, tornando-se um acordo tácito entre as nações mais influentes do planeta. Isso explicaria por que nem mesmo após a derrota dos nazistas os arquivos foram liberados. Em vez disso, observou-se uma corrida silenciosa por tecnologia e conhecimento, cujas raízes, para muitos, estão congeladas no sul gelado do planeta. Essas suposições se intensificaram ainda mais quando, poucos anos após o fim da guerra, os Estados Unidos organizaram uma expedição militar de proporções inéditas à Antártida. A missão foi batizada de Operação High Jump e envolveu mais de 4.000 militares, 13 navios e cerca de 20 aviões. A justificativa oficial era realizar testes em ambientes extremos, mas o volume de recursos empregados e a velocidade com que tudo foi organizado levantaram questionamentos imediatos. Afinal, por que enviar uma frota inteira para o gelo pouco tempo depois do maior conflito da história? Militares envolvidos na Operação High Jump relataram, anos depois, experiências que iam muito além de exercícios militares. Embora a maioria dessas declarações tenha sido desacreditada ou classificada como especulativa, há registros de anotações que mencionam encontros com fenômenos desconhecidos. Fotografias aéreas e mapas da missão também desapareceram ou foram arquivados sem explicações claras. O que se sabe com certeza é que a expedição terminou antes do prazo, sem que uma explicação oficial convincente fosse apresentada ao público. Um dos pontos mais intrigantes é que, logo após a Segunda Guerra, os Estados Unidos organizaram uma das maiores expedições militares à Antártida, chamada Operação High Jump. Oficialmente, era apenas um exercício militar em condições extremas, mas muitos acreditam que foi uma missão de reconhecimento e enfrentamento contra aquilo que os nazistas haviam deixado para trás. A pressa em organizar uma frota inteira, com dezenas de navios e milhares de soldados, levanta suspeitas até hoje.
A Operação High Jump terminou subitamente após apenas algumas semanas, quando o planejamento inicial previa meses de atividades. Esse encerramento prematuro nunca foi bem explicado pelas autoridades norte-americanas. Ao retornar, o almirante Richard Byrd, responsável pela missão, deu uma entrevista enigmática a um jornal chileno, afirmando que os Estados Unidos deveriam se preparar para enfrentar uma ameaça que poderia voar do polo ao Equador com velocidade incrível. A declaração foi rapidamente abafada, e Byrd jamais voltou a tocar publicamente no assunto. Para muitos estudiosos, essa foi a primeira confirmação indireta de que algo anormal havia sido encontrado na Antártida, algo que não poderia ser revelado à população mundial. Após esse episódio, relatos começaram a surgir com mais frequência, mas sempre de forma fragmentada, por meio de ex-militares aposentados, documentos vazados ou testemunhos anônimos. Alguns desses relatos mencionavam que os nazistas não apenas encontraram seres não humanos, mas que estabeleceram contato e até comunicação rudimentar com essas entidades. Seriam seres de aparência humanoide, mas com proporções físicas incomuns e capacidades desconhecidas. O que se especula é que parte dessa interação envolveu a transferência de conhecimento técnico, algo que os nazistas rapidamente tentaram aplicar em seus projetos de engenharia militar e aeroespacial. Pesquisadores independentes apontam que entre 1943 e 1945, o regime nazista acelerou experimentos com novos tipos de propulsão e design de aeronaves. Surgiram projetos que pareciam fora do alcance da ciência tradicional da época. Aviões com formatos circulares, sistemas de levitação e esquemas de propulsão magnética foram encontrados em arquivos confiscados após a guerra. Embora os aliados tenham descartado esses projetos como inconclusivos, muitos cientistas alemães envolvidos neles foram levados secretamente aos Estados Unidos e à União Soviética, como parte da corrida tecnológica do pós-guerra. A hipótese de que esses avanços tenham origem em contato com criaturas não humanas encontradas na Antártida levanta sérias implicações. Isso significaria que parte do salto tecnológico que marcou a segunda metade do século XX teria sido impulsionado não apenas pelo esforço humano, mas por elementos externos. A popularização do radar, o desenvolvimento da aviação a jato e o início dos programas espaciais coincidem com o período imediatamente posterior ao fim da guerra e às supostas descobertas nazistas no continente gelado. Essa coincidência temporal é vista por muitos como evidência indireta de uma conexão mais profunda. Ao longo das décadas seguintes, o interesse pela Antártida foi mantido sob vigilância internacional. O Tratado da Antártida, assinado em 1959, estabeleceu regras rigorosas para o uso da região, proibindo atividades militares e limitando as explorações científicas. O curioso é que nenhuma outra região do planeta possui uma proteção internacional tão específica e abrangente. Para estudiosos do tema, essa política global de silêncio e controle seria mais um indício de que há algo na Antártida que não pode ser revelado. A presença de instalações subterrâneas remanescentes da época nazista continua sendo objeto de investigação por parte de jornalistas e pesquisadores. Entre os depoimentos mais perturbadores estão os de antigos operadores de rádio e engenheiros que participaram de missões científicas nos anos 60 e 70. Alguns afirmam ter captado sinais de origem desconhecida, vindos de áreas isoladas do continente, com padrões que não correspondiam a nenhuma frequência humana conhecida. Outros relataram desaparecimentos misteriosos e interferências inexplicáveis nos equipamentos. Esses testemunhos, embora não confirmados oficialmente, se acumulam em registros paralelos, e muitos deles apresentam semelhanças impressionantes, como a descrição de sons metálicos reverberando sob o gelo ou luzes que se movem sem fonte aparente. Em certos círculos de pesquisa, fala-se abertamente sobre a possibilidade de que ainda hoje existam criaturas não humanas em estado de hibernação ou contenção nas profundezas geladas da Antártida.
A teoria mais extrema sugere que as nações que possuem bases permanentes na região têm ciência disso, mas evitam qualquer tipo de contato ou divulgação por receio das consequências. Isso explicaria o aumento de sensores sísmicos, satélites de observação e missões silenciosas realizadas por países como Estados Unidos, Rússia e China, com o pretexto de estudos climáticos, mas sempre em áreas pouco acessíveis e longe das rotas convencionais. Outro aspecto que chama a atenção é o desaparecimento de diversas equipes científicas ao longo dos anos, cujos registros oficiais foram abafados ou nunca divulgados. Em alguns casos, as famílias sequer receberam explicações convincentes. Essas histórias circulam nos bastidores da comunidade científica e alimentam o mistério em torno da presença de algo ainda ativo ou perigoso sob o gelo. Quando confrontados, porta-vozes oficiais limitam-se a falar em condições extremas ou acidentes naturais, sem apresentar provas ou detalhes. Esse padrão de silêncio e omissão apenas fortalece a hipótese de que existe um segredo global sendo protegido com extremo rigor. Com o avanço da tecnologia, especialmente nos últimos 20 anos, imagens de satélite passaram a mostrar anomalias geográficas na Antártida, como linhas retas em locais remotos, estruturas com simetria perfeita e áreas que permanecem sistematicamente censuradas em plataformas públicas. Alguns vídeos mostram veículos militares sendo transportados por cargueiros para bases próximas ao continente, enquanto sensores de movimento e radares são instalados em regiões onde, teoricamente, não há qualquer atividade relevante. Esse esforço contínuo de monitoramento sugere que o interesse estratégico na Antártida permanece tão forte quanto durante a Segunda Guerra. O que começou como uma simples expedição científica comandada pelos nazistas, evoluiu para uma das narrativas mais complexas e perturbadoras do século XX. A Operação Schwabenland, com sua aura de mistério, parece ter desencadeado uma sucessão de eventos que continuam reverberando até hoje. O silêncio, os documentos ocultos, os desaparecimentos e os avanços tecnológicos coincidentes compõem um quebra-cabeça que desafia a compreensão convencional da história. Se criaturas não humanas realmente foram encontradas, o que mais está sendo escondido sob o gelo eterno da Antártida?